Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 diz: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cuja nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não os reconhecessem. E ele disse: Que palavras são essas que caminham, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas. Disse-lhes: És tu só peregrino em Israel, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e maravilhas diante de Deus em todo o povo. Esse capítulo ele fala muito sobre os dois discípulos que foram a caminho de Jerusalém para a terra de Emaús. A distância entre Jerusalém e a terra de Emaús é de 11 quilômetros. O significado do nome Emaús é fonte de água quente. E o significado do nome Jerusalém é cidade da paz. Ou seja, eles deixaram de sentir paz no momento em que acreditaram que Jesus era um profeta, que Jesus não era o Messias, mas era um profeta. Eles acreditavam que Jesus fez maravilhas, e maravilhas em nome de Deus, em nome do Pai, mas sendo um profeta. Não esperou a promessa se cumprir, que o Messias ia vir e no terceiro dia iria ressuscitar. E acabaram deixando essa paz que era Jerusalém e foi a caminho da fonte de água quente. Ou seja, abandonaram Jesus, porque Jesus é a fonte da vida eterna. Jesus é a fonte da vida. E eles acabaram trocando a fonte da vida para a fonte de águas quentes. E tudo é um processo. No momento que a gente está no caminho de Deus, quando a gente está onde Deus quer que a gente esteja, a gente tem paz, a gente tem a fonte da vida eterna. Mas quando a gente acaba se afastando dos caminhos de Deus, não encontra o caminho certo, não descobre para onde estamos realmente indo, a gente vai e se encontra em Emaús, onde a gente deixou a nossa paz e onde a gente começou a deixar a nossa fonte da vida eterna e começou a viver a fonte de água quente, começou a viver Emaús. E os nossos olhos começam a se fechar para não poder mais reconhecer Jesus como o Messias, e sim reconhecer Jesus como um profeta que fez milagres e maravilhas através do nome de Deus, mas não o Messias que os profetas estavam anunciando a chegada dele, que os profetas estavam profetizando que a promessa iria se cumprir, que o Messias iria vir à terra para perdoar os nossos pecados e ao terceiro dia iria ressuscitar. E seguindo essa história, mais à frente, versículo 29 diz: E eles constrangeram, dizendo: Fique conosco, porque já está tarde. E ali declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, e lhe deu. Abriram-se os olhos e conheceram, e ele o desapareceu. Eles enxergaram, assim que ao partir o pão, os olhos se abrem, assim que o milagre acontece na nossa vida, os nossos olhos se abrem. Eles não estavam reconhecendo o Messias porque eles viam as maravilhas que Jesus fazia, eles passavam, viu o cego sendo curado, viu o paralítico andando, viu todas aquelas coisas, o mudo voltando a falar, o morto ressuscitando, em nome de Deus. Então eles viam, eles presenciavam o milagre, mas o milagre não era feito na vida deles. Então eles viam como um profeta, Jesus como um profeta e não como Messias. Mas assim que Jesus fez o milagre da multiplicação de pães, lá antes dele morrer, e agora novamente ele pegou o pão, sentou à mesa, pegou o pão, abençoou e o partiu.
os nossos olhos se abrem. No momento que a gente vê os milagres de Deus acontecendo na vida das pessoas, a gente pode acreditar que é bênção, às vezes a gente pode até desviar o foco e acreditar que aquilo só é uma sorte da pessoa. Mas quando acontece um milagre na nossa vida, os nossos olhos se abrem e enxerga quem realmente fez isso, quem realmente está no controle de tudo e quem realmente cumpriu a promessa na nossa vida. Assim, eles entenderam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho do Deus vivo, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Jesus era o Messias, o que tanto profetizaram e cumpriu, que eles pegou com o simples fato de pegar o pão e partir. Foi quando eles reconheceram que Jesus era o caminho, Jesus era a fonte da vida e que o certo deles, em vez de estar em Emaús, é eles estarem em Jerusalém, o lugar da paz, o lugar onde ia descer Pentecostes, a cidade deles, a cidade onde Jesus foi morto, mas ali foi onde Jesus permaneceu, ali foi onde Jesus ensinou, ali foi onde Jesus fez milagres, ali foi onde Jesus cuidou de todos nós. E é aí que a gente deve entender, a gente precisa permanecer no caminho certo. Muitas das vezes a gente está próximo do caminho certo, mas quando está chegando próximo a gente quer decidir pela nossa força, a gente quer decidir pela nossa vontade, pelos nossos caminhos, não pelo caminho de Deus. Em vez de a gente permanecer em Jerusalém, na cidade da paz, tendo Deus como fonte da vida eterna, a gente prefere largar a nossa paz, a gente prefere largar a nossa fonte de vida e ir para a fonte de água quente. A gente prefere seguir o nosso caminho. E quanto mais longe a gente se afasta do caminho, mais a gente não reconhece Deus na nossa vida. Quanto mais longe a gente se afasta da nossa paz, a gente começa a ter dúvidas, a não reconhecer os planos de Deus na nossa vida, a não reconhecer os caminhos de Deus na nossa vida. E assim, e Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que mesmo assim, por mais que Ele tivesse deixado a nossa paz, por mais que tivesse deixado a fonte da vida, a gente chega no lugar, mesmo assim Deus vai e nos busca lá, tem misericórdia da nossa vida e fala assim, e mostra que Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus vivo, e que a gente precisa voltar para a nossa paz, a gente precisa voltar para o nosso caminho certo, a gente precisa voltar para a fonte da vida eterna. Às vezes a gente não reconhece o caminho que Deus quer para a nossa vida. Um exemplo sobre isso, Jonas, Deus chamou Jonas para que fosse para a cidade de Nínive, só que ele não iria, ele não quis ir para a cidade de Nínive, e ele entrou no barco, e achando que ele estava se escondendo de Deus, e de repente veio a tempestade. Foi aí que eles reconheceram que Jonas era a maldição que estava no barco. E sabe o que eu acho impressionante? É que Jonas não obedeceu o que Deus quis que ele fizesse, mas o peixe obedeceu. O peixe foi até Jonas e engoliu para que ele pudesse passar pela situação, para que ele pudesse reconhecer Deus, para que ele passasse pela fonte de água quente, porque ele largou a paz, ele largou a fonte da vida, para que ele pudesse viver a fonte de água quente, que era aquela tempestade que ele estava vivendo naquele momento, mas para que ele pudesse reconhecer Deus, para que ele pudesse reconhecer a paz e a fonte da vida, para que ele pudesse entender que assim como o peixe obedeceu Deus naquele momento para que pudesse engolir Jonas deveria obedecer a Deus, indo para o caminho que Deus queria que ele fosse. E muitas das vezes a gente se encontra como Jonas, muitas das vezes a gente se encontra querendo enganar a Deus, querendo ir para uma cidade onde Deus não mandou a gente ir, querendo seguir um caminho que Deus não mandou a gente seguir. Mas a gente precisa seguir o caminho que Deus quer que a gente siga, porque quanto mais longe a gente for dos caminhos de Deus, menos a gente vai reconhecer Deus, menos a gente vai reconhecer o poder dele, menos a gente não vai conseguir mais enxergar até o dia que aconteceu um milagre na nossa vida, até o dia que Jesus aparece na nossa vida e a gente vai reconhecer, os nossos olhos vão se abrir, o pão vai se partir, o pão
vai demonstra o milagre de Deus na nossa vida, a vida em nós, a fonte da vida, o lugar de paz, Jerusalém, Jesus, Deus. Esses são os caminhos, o caminho da paz, o caminho da fonte da vida. A gente precisa obedecer. A gente não deve ser como Jonas e sim como peixe. A gente não deve ser como os 2 discípulos, mas como Jesus, que mostra o caminho para que a gente possa reconhecer o Senhor como nosso Salvador. Um outro exemplo, Pedro era pescador de peixes e Deus o chamou para que fosse pescador de homens, mas assim que Jesus saiu, Pedro voltou a pescar. E mesmo assim Jesus voltou e falou: Pedro, tu me ama? E ele falou: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então a gente deve seguir o caminho que Deus nos chamou para seguir. Jonas deveria ir para Nínive. Os discípulos deveriam estar em Jerusalém. Pedro deveria ser pescador de homens. Então a gente tem que seguir o caminho correto. O caminho, a verdade e a vida. Jesus, o Messias, não um profeta, mas sim o Messias, aquele que estava no meio de nós e é testemunho na nossa vida para que a gente possa alcançar mais vidas. E eu gostaria de orar para aqueles que acabaram de entender e reconhecer o caminho correto, o caminho que deve ser seguido. Acabou de reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, aquele que quer aceitar Jesus para que possa estar firmes contra Satanás, para que a gente possa entender e reconhecer o Senhor, reconhecer toda a sua glória e reconhecer o poder dele na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor a cada um e profetizo vida e profetizo que eles possam reconhecer o Senhor como Salvador, que possam reconhecer o Senhor como único e suficiente, o Messias e não o profeta, o Salvador e não uma pessoa qualquer desse mundo, que possa reconhecer o Senhor como o nosso Pai, como uma pessoa que está sempre no meio de nós, que está sempre cuidando de nós, que está, mesmo a gente tentando decidir através da nossa força, o Senhor mostra que nós não devemos cuidar através da nossa força, mas que nós devemos viver o caminho do Senhor e não o nosso caminho, que a gente deve viver os planos do Senhor e não os nossos planos, porque se a gente começar a viver através de nós, a gente vai acabar não reconhecendo o Senhor, mas que a gente possa reconhecer cada dia mais quem é o Senhor, que os nossos olhos possam se abrir todos os dias, Senhor, para que a gente possa reconhecer o Senhor, Pai. Pai, nos perdoa de tudo aquilo que nós cometemos de errado, que nós pecamos até hoje, Pai. Nos perdoa, para que a gente possa seguir o seu caminho, os seus planos, e que a gente possa reconhecer todos os dias da nossa vida, Pai, o seu caminho, para que a gente possa te reconhecer todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.